Hoje vamos conversar sobre escravidão, tudo bem? A escravidão no Brasil iniciou-se em meados de 1530, quando os portugueses começaram a implantar de maneira efetiva as medidas de colonização da América Portuguesa. O processo de escravização começou para atender às demandas portuguesas por mão de obra para trabalhar na lavoura e, posteriormente, na mineração. Esse processo ocorreu primeiramente com os indígenas e nativos, entre os séculos XVI e XVII. Foi substituída de maneira gradativa pela escravização dos africanos, que foram trazidos ao Brasil por meio do tráfico negreiro. Uma migração forçada de africanos para as colônias portuguesas da América. E como que acabou a escravidão? Olá, papai. Como foi no passo? Estressante como sempre. Os fazendeiros andam possessos depois das últimas leis contrárias à escravidão. Meu pai, andei pensando que... Pensas muito, hein, Isabel? Andas pensando demais. Acredito que deveríamos abolir a escravidão. Não dá mais para sustentar atos tão desumanos. Afinal, somos todos iguais. Minha querida Isabel, sabes que sou abolicionista e que concordo com cada uma de suas sábias palavras. Porém, minha filha, os fazendeiros detêm de poder econômico e político. Isso pode colocar em risco o futuro de nosso país. Tenha calma, Isabel. Papai, se 1000 tronos houvessem, 1000 tronos sacrificaria para abolir a escravidão. Adolescente. Então, papai, a escravidão acabou mesmo? Teoricamente, minha filha. De acordo com a PNAD contínua de 2017, a porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que têm ensino superior completo é de 22,9%. É mais do que o dobro da porcentagem de pretos e pardos com diploma, 9,3%. O analfabetismo entre os pretos e pardos é de 9,9% e entre os brancos de 4,2%. Em todos os níveis hierárquicos, os trabalhadores negros recebem menos que os brancos. Isso significa que, mesmo quando se compara uma pessoa negra a uma pessoa branca que ocupam a mesma posição organizacional, o salário do profissional branco será sempre maior do que o do negro, em cargos de diretoria. Funcionários negros recebem, em média, 30% a menos, e a desigualdade segue em todos os outros níveis de atuação. Como coordenador, menos de 22%, especialistas graduados, menos de 13%, analistas, menos de 10%, especialistas técnicos, menos de 10%, assistente, menos de 4% e operacional, menos de 5%. O desemprego também é fator de desigualdade. A PNAD contínua do terceiro trimestre de 2018 registrou um desemprego mais alto entre pardos, 13,8%, e pretos, 14,6%, do que na média da população, 11,9%. Dados de 2015 mostram outra diferença. A informalidade atingia 48,3% da população negra, contra 34,2% da população branca. Minha filha, o nome disso é racismo estrutural. Basicamente diz que na nossa sociedade, algumas raças, como os brancos, ganham privilégios em detrimento de outras raças, como os negros e os indígenas. E como que acaba isso, papai? Não sei te dizer, minha filha, mas... Aqui, viu-se a população negra livre, porém sem opções de emprego ou educação. Deve-se tal martírio à legislação anterior. Em 1824, a Constituição dizia que a escola era um direito de todos os cidadãos, o que não incluía os povos escravizados. Já em 1850, a Lei de Terras permitiu ao Estado a venda de espaços agrários a custos altos. Como as pessoas negras poderiam, em condições de precariedade total, cultivar o próprio alimento? E para piorar a situação, a lei previu mais tarde subsídios do governo à vinda de colonos europeus para viverem e trabalharem no Brasil.
O objetivo era branquear a população brasileira. Se antes da abolição a legislação parecia não ter relação direta com o racismo, em 1890, com as primeiras leis penais da República, isso ficou evidente. Sem terras, educação ou trabalho, os negros que eram encontrados na rua ou que praticassem a capoeira podiam ser presos. Era a chamada Lei dos Vadios e Capoeiras. A primeira vez em que a legislação contribuiu de fato para a democracia racial no Brasil ocorreu apenas em 1989, quase um século depois, quando a Lei K.O. tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Não há fórmula mágica, mas se impõe acima de todo interesse, participação e uso de meios que façam a contratação de profissionais negros. É importante que se compreenda que a inclusão racial não se resume na admissão das pessoas negras nos quadros das empresas. Por isto, defendo que a efetiva inclusão consiste em admitir, acolher, capacitar e reter estes profissionais nos diferentes pontos do mercado de trabalho, sendo necessário para o seu crescimento, explorando as potencialidades que devem ser desenvolvidas, mostrando-se imprescindível a oferta de oportunidades pela instituição que pretende inseri-lo no ambiente corporativo. Ora, uma vez que o profissional é acolhido, a instituição deve estar ciente de que, em decorrência de toda a discriminação que uma pessoa negra sofre, as oportunidades lhe são escassas, o que gera menor acesso à informação e capacitação, considerando que ela não teve as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. A instituição deve preocupar-se em capacitar os profissionais que selecionou, para que eles estejam em condições de igualdade com aqueles que tiveram as melhores formações, para poder enfrentar os desafios de uma sociedade baseada na meritocracia. Em vista disso, deixo neste devaneio histórico utópico o terceiro artigo à Lei Áurea de minha filha. Dá-se, por meio desta, aos negros libertos o direito indiscutível à educação, trabalho, terras e dignidade, como é dado a qualquer outro cidadão brasileiro. Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Sua Majestade, Dom Pedro II. Bom, filha, amanhã vamos estudar sobre Getúlio Vargas, tudo bem? Tenha uma boa noite de sono. Não pode ser Rapunzel, não?